Bem, pessoal, vamos lá. Essa questão 4 dá um pouquinho de trabalho. Quem já tentou aí percebeu o quão trabalhosa ela é. Mas antes de começar a dar a dica, vamos só relembrar uma coisa importante. Imagine que um conjunto A é formado por 1 e 2, o conjunto B é formado por, vamos supor aqui, 2 e 3, e o conjunto C é formado somente pelo 4. O que seria A cartesiano B cartesiano C? Porque está mais acostumado com o produto cartesiano de dois conjuntos, mas o que seria o produto cartesiano de três conjuntos? Então, como são três conjuntos, vão formar ternos, onde o primeiro elemento está em A, o segundo está em B e o terceiro está em C. Então, poderia ser, por exemplo, 1, 2, 4. Ainda poderia ser, por exemplo, 1, 3, 4. Com 1 acho que não tem mais o que formar. Com 2 poderia ser o 2, 2, 4 e ainda o 2, 3, 4. Então note que o produto cartesiano de três conjuntos vai formar ternos. Se fosse de 4 conjuntos, é elementos com 4, né? Entre parênteses aqui, quaternios, né? Com 5, esses 5 elementos entre parênteses e assim por diante. Isso é importante para você saber aí, entender um pouco a dica. Então, a dica dessa questão é o que o pessoal gosta de chamar de uso da diagonal de Cantor, certo? Você vai criar um elemento que vai gerar um absurdo. Como fazer isso? Como eu vou mostrar que não é enumerável, certo? Ele quer mostrar que o produto cartesiano enumerável de conjuntos enumeráveis é não enumerável. Então, nesse caso aqui, imagine, por exemplo, um conjunto enumerável, ou seja, x1, x2, x3, x4 e assim por diante. Se cada conjunto desse é enumerável, certo? Então eu conheço os seus elementos. E vou dar a dica do seguinte. Imagine que x1 é formado por 0 e 1, x2, 0 e 1, x3, 0 e 1, x4, 0 e 1 e assim por diante, todo mundo sendo 0 e 1. Você concorda que o produto cartesiano, né, desses elementos, eu teria aqui o xn, né, também com 0 e 1 e assim por diante. Então, o que seria o produto cartesiano disso aí? Então, o produto cartesiano desses conjuntos vai gerar uma série de elementos. Então, você vai ter aqui x1 cartesiano x2, cartesiano x3, cartesiano xn, né, e assim por diante. Então vai gerar uma série de elementos, que eu vou chamar que é um conjunto enumerável, né? Chamar aqui de x1, deixa eu só apagar aqui, x1, x2, x3 e assim por diante, onde cada xzinho desse é formado por vários números, né? Por exemplo, eu poderia ter 0, 0, 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Entendeu? Que o 0 pertence a todos os elementos de x, né? Tanto ao x1 como ao x2, x3, x4 e assim por diante. Eu vou chamar de x2 como sendo 1, 1, 1, 1, 1 e assim por diante. E isso pode ocorrer entre os elementos aqui do produto cartesiano, já que o 1 pertence a todos os conjuntos. O x
x3 eu posso chamar de 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Então, o que você percebe é que cada elemento do produto cartesiano é uma espécie de sequência de zeros e uns. Só vai ter 0 e 1, mas é uma sequência. E assim vai, né? O xn e assim por diante. Eu vou construir um elemento z, tá certo? Então eu vou construir um elemento z de forma que eu vou chamar aqui de z1, z2, z3 e assim por diante. De que forma? Da seguinte maneira, o Z1, vou ter que chamar aqui, dar o nome aqui aos bois, fica mais fácil de entender, né? Chamar isso aqui de A11, A12, A13, A14 e assim por diante. Aqui vai ser o A21, A22, A23 e assim por diante. Aqui é o A31, A32, A33 e assim por diante, certo? Então eu vou construir esse Z da seguinte maneira: o Z1 é diferente do A11, o Z2 é diferente do A22, o Z3 vai ser diferente do A33 e assim por diante. Então você vai, de certa maneira, perceber que vai gerar um absurdo, porque quando você vai construir o Z dessa forma, e lembre-se, certo? Você quer mostrar que esse produto cartesiano não é numerável, suponha que seja. Então, se por acaso estou supondo que ele é numerável, deixa eu só apagar essa parte aqui. Eu estou supondo que existe uma objeção dos naturais nele. Então, se eu estou supondo que isso é numerável, existe uma função dos naturais nele, em x1, cartesiano x2, cartesiano x3, cartesiano x4, cartesiano xn, e continua, que é bijetiva. Supondo que esse produto cartesiano numerável de conjuntos enumeráveis é numerável, vai existir uma função bijetiva. Agora, olhe bem para o Z que você está construindo. Será que vai ter problema? Será que esse Z realmente está aqui? Então, olhe bem direitinho. Parece ao mesmo tempo que ele está, e da forma como foi construído, parece também que não está, tá certo? Veja bem direitinho aí, veja se você, com essa dica, você consegue imaginar a solução da questão 4, tá bom? Até mais, pessoal.